João 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E eu quero reafirmar o que nós já ouvimos hoje aqui, que Jesus na terra, Jesus entre nós. E quando o Senhor foi, retornou ao Pai, então o Espírito Santo veio para habitar entre nós. Veio para habitar em nós, dentro de nós. Eu quero começar compartilhando um testemunho, porque existe eu me converti, eu aceitei Jesus, eu tinha por volta dos 9 anos de idade. E na minha adolescência eu lembro de diversas experiências que eu tive com o Senhor. E lembro de experiências até muito especiais, às vezes na sala de aula, na escola, sentia a presença do Espírito Santo de forma muito real, ali comigo ao meu lado, muitas vezes no meu quarto orando ainda quando adolescente. Mas o meu relacionamento com o Espírito Santo mudou totalmente a partir do momento que os meus filhos chegaram. Quando o Kenny e a Ishla chegaram, o Kenny vai fazer 15 anos agora em maio, eu senti uma necessidade fora do comum, de ter alguém que me ensinasse coisas que eu não sabia fazer. Eu queria ser uma mãe excelente, queria ser uma mãe cheia de Deus, queria ser uma mãe que instruísse os meus filhos com sabedoria. E, apesar de eu ter modelos inspiradores, como a minha mãe, que apesar de nós não ter crescido num lar cristão na infância, né, quando bebê, mas eu tive uma mãe muito excelente, e também um modelo inspirador, que é a minha sogra. Havia muitas coisas que eu lembrava da minha infância, e que aconteciam, que eu olhava e pensava, eu não quero copiar isso, eu não quero reproduzir isso, eu não quero fazer isso. Como que eu posso fazer isso diferente? E, diante dessa situação, eu comecei ali a conversar com o Espírito Santo. E eu não queria ser uma mãe de Google. Sabe quando você tem uma necessidade e você vai lá e corre no Google e vai procurar e vai pesquisar? Eu queria ser uma mãe personalizada, especial para os meus filhos. Aquilo que Deus sabia, eu tinha muito na minha consciência que o Senhor tinha dado eles para mim, é porque haviam coisas em mim que também eram essenciais para o crescimento deles e para aquilo que Deus queria fazer na vida deles. E, a partir dali, eu comecei a desejar o Espírito Santo mais do que nunca. E esse meu desejo parece que da mesma intensidade que eu tinha de conhecê-lo e de ser ensinada por Ele em pequenas coisas como, Senhor, como que eu corrijo um bebê? Senhor, como que eu instruo? Como que eu faço para dormir? Senhor, como que eu ensino a suar o nariz? Como que ensino uma criança de 1 ano e uma mãe que está com um filho com bronquite asmática, né, cheio de catarro, passando mal? Sabe o quanto isso é importante? E às vezes falava, Senhor, como que eu ensino essa criança a colocar esse catarro para fora? Senhor, como que eu ensino? Como que eu vou instruir essa criança? Como que eu vou ensinar ela? Eu lembro que, quando eu vinha para o culto também, e às vezes eu estava aqui na igreja e eu falava, Senhor, como que eu vou ensinar essa criança a adorar? E é pelo exemplo, né, irmãos? E às vezes eu falava assim, Senhor, como que eu vou manter essas crianças calmas durante o culto? Como que eu vou deixá-las quietinhas para elas cultuar, para não fazer tanta bagunça? E eu lembro um dia que o Espírito Santo deu uma instrução tão simples para mim, mas nunca ninguém tinha me falado aquilo. Foi o Espírito Santo, realmente, que falou assim ao meu coração. Ao invés de você sentar mais atrás com o seu bebê, com medo do barulho, com medo do que eles vão fazer, sente bem na frente. E eu comecei a sentar. Hoje eu não sento mais, faz um tempo que meus filhos adolescentes não querem mais sentar aqui nos primeiros bancos. Mas eu sentava bem aqui assim, no primeiro banco com eles, e realmente eles se entretinham com a banda, se entretinham com louvor, eles estavam o tempo inteiro ali atento ao que estava acontecendo no culto.
E o Senhor ia me instruindo, ele falava, ó, lá atrás eles só estão escutando barulho, eles não têm a altura que você tem, eles não vão ver como você está vendo. Se você sentar bem lá na frente, eles vão ver tudo que está acontecendo, eles vão ver os pastores orando, eles vão ver o pessoal da banda tocando os instrumentos. E tudo isso o Espírito Santo foi me ensinando. E eu lembro, não sei, há alguns anos atrás, o pastor Luciano Subirá esteve aqui em Blumenau trazendo uma conferência sobre o Espírito Santo, e aquilo também foi ministrando muito ao meu coração. E eu comecei a sentir mais ousadia para me relacionar com o Espírito Santo. E isso foi mudando muito o meu relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer para nós algumas características do Espírito Santo, né? Que ele é o Espírito da verdade, que ele vive dentro de nós, que ele está conosco, que ele é conselheiro, que ele é ensinador, que ele faz lembrar. E às vezes nós, como filhos de Deus, nós esquecemos as características que o Espírito Santo tem. Às vezes a gente quer usufruir só de algumas, né? Só do Consolador. Às vezes a gente quer usufruir só do Espírito da verdade. Mas o Espírito Santo é também o nosso ensinador. E é o ensinador de todas as coisas. De todas as coisas. Ele que pode nos ensinar desde a revelação da palavra ao nosso coração, até a matemática, até a dirigir. O Espírito Santo que pode nos ensinar todas as coisas. Hoje, de maneira muito especial, nós poderíamos falar sobre diversas características de uma mulher que é conduzida pelo Espírito Santo. Mas eu gostaria de compartilhar duas, uma mais comum, que provavelmente você já tem ouvido bastante, características com você essa noite. E a primeira delas é que uma mulher que é conduzida pelo Espírito Santo, ela é uma mulher ousada. Eu penso que nós podemos afirmar aqui, diante da palavra que nós já ouvimos essa noite, que existe uma estratégia de Satanás, querendo levar os crentes a ignorar a pessoa do Espírito Santo. Mas nós temos que lembrar que nenhum de nós não temos condições, nem homem nem mulheres, de viver tudo o que nós fomos criados para viver, sem o auxílio do Espírito Santo. Apesar de todos os talentos que nós temos, apesar de todas as habilidades que nós desenvolvemos, apesar de todos os diplomas que nós vamos adquirindo conforme os anos, apesar de todas essas coisas, jamais nenhum de nós crentes deveríamos considerar uma vida sem o Espírito Santo. Convenhamos, irmãos, que de maneira teórica, nós estávamos ouvindo aqui o pastor Aguiar falar, de maneira teórica, nós como igrejas, talvez saibamos muito mais a respeito do Espírito Santo do que a própria igreja primitiva. Hoje, quando a gente pega o livro de Atos, que a gente conhece como Atos dos Apóstolos, que eu penso que também nós poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo, nós precisamos lembrar que quando os discípulos estavam fluindo no Espírito Santo, quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando eles começaram a viver essa ousadia no Espírito Santo, eles não tinham o livro de Atos para ler. Eles não sabiam do que eles eram capazes, cheios do Espírito Santo. Hoje a gente abre a Bíblia e lê tudo o que eles fizeram, tudo o que aconteceu, tudo que foi possível por causa do Espírito Santo neles, do Espírito Santo em nós, mas isso não era um registro que eles tinham. Então eu entendo que eles se moviam em ousadia diante daquilo que Jesus disse que eles receberiam. E quando eles receberam, e daí a gente vê a diferença, né? De quando a gente lê Atos 2, então a gente vê a diferença de quando eles estão cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem, enche a casa, e daí nós vemos
Um grupo que estava covarde, que estava fechado, que de repente abre a porta e vai para a rua pregar, viver, testemunhar. E a gente vê um Pedro que antes feria, que tirava a orelha, que não contava tempo para arrancar a espada, que agora curava, até com a própria sombra. E daí nós vemos um Pedro que antes negava Jesus, um Pedro temeroso, que agora não tinha medo para testemunhar nem diante de todo o Sinédrio, porque estava cheio do Espírito Santo. E parece muito lógico quando a gente fala isso, mas uma coisa que a gente precisa lembrar muito é que, para que a gente seja ousado, para que a gente seja cheio do Espírito Santo, isso parece lógico, mas às vezes a gente não assimila de verdade, é que para que algo seja cheio, aquilo não pode estar cheio já. Aquilo tem que estar vazio. Então, para que possa ser cheio, a gente precisa esvaziar. A gente vai ver ali em Efésios 5, versículo 18, uma instrução que a gente recebe. Enchei-vos do Espírito Santo. E quando a gente pensa nesse encher do Espírito Santo, é preciso, então, a gente lembrar que a gente precisa se esvaziar. E esse esvaziar, irmãs, irmãos, é se esvaziar das nossas razões, porque às vezes a gente é muito cheio das nossas razões, às vezes o Espírito Santo está dando uma instrução ao nosso coração e a gente é insistente em fazer a nossa vontade. É se esvaziar do nosso controle. Isso era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de fazer. Eu sempre extremamente organizada, daquela que tem um plano B, C e D. Se o A der errado e o B não funcionar, eu já tinha um C, um D, um E. Tudo para que não perdesse o controle. Mas nós precisamos se esvaziar também dos nossos controles, das nossas próprias vontades, do nosso comodismo também. Porque a verdade é que se nós queremos viver uma vida ousada, cheia do Espírito Santo, essa não vai ser uma vida confortável. Essa não vai ser uma vida confortável. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo vai trazer só conforto, só consolo para a gente. Mas o Espírito Santo, às vezes, muda a rota das nossas vontades, muda os planos que a gente tem para aquele dia, muda aquilo que a gente achava que era plena verdade e, de repente, a gente descobre que não é. Nós precisamos se esvaziar do nosso orgulho, precisamos se esvaziar até da nossa preguiça e dos padrões que nós colocamos na nossa mente. Se nós queremos viver uma vida ousada, nós precisamos estar realmente vazio, para estar cheio do Espírito Santo, para que a gente possa se mover naquilo que o Espírito Santo deseja. E o Espírito Santo de Deus tem muitas coisas para fazer através de nós. E não é porque nós somos corajosas ou sou tão medrosa, sou tão limitada, mas tenho visto o Senhor fazer grandes coisas no meu coração. Tenho vivido tantas coisas lindas, como mãe, como esposa, como participante do corpo de Cristo, porque o Espírito Santo dá ousadia para que a gente possa se mover. Antes de eu falar, nós ouvimos um pequeno testemunho de um dia que eu estava sentindo muito medo, não sei. E depois conversando com muitas mães falaram para mim que tiveram durante a pandemia também esse sentimento de medo, de, meu Deus, se está assim agora, o que vai ser dos meus filhos? O que vai acontecer? Mas se nós estivermos cheios do nosso medo, o Espírito Santo não pode encher a gente daquilo que Ele quer fazer. Eu me lembro que o dia que o Espírito Santo conversava comigo, enquanto eu orava na minha casa, irmãs, e aquele dia assim, eu estava muito desesperada. Eu olhava para os meus filhos e eu sentia pena deles. Eu olhava para os meus filhos e falava, tadinhos, meu Deus, o que eu fiz?
Como que eu tive coragem de colocar eles nesse mundo mal? E o Espírito Santo começou a ministrar coisas tão poderosas no meu coração a respeito da vida dos meus filhos. E não só dos meus filhos, mas dos filhos dos crentes. De coisas simples que o Senhor ia falando ao meu coração a respeito de fortalezas que Ele estava criando no coração dos nossos filhos nesse tempo. A respeito do quanto Ele estava afirmando a identidade dos nossos filhos, de como Ele levantaria os filhos dos crentes com uma mente saudável para liderar nas próximas gerações, com saber, não apenas só com diplomas, mas com sabedoria que vinha do alto. O Espírito Santo de Deus quer agir através da nossa vida. Eu quero compartilhar agora uma segunda característica. E talvez essa seja uma que a gente fale um pouco menos. Que é, através do Espírito Santo, nós mulheres podemos nos mover de forma criativa. Nós ouvimos hoje aqui já o pastor Aguiar trazendo a abertura da palavra, falando sobre o Espírito Santo que já se movia, já pairava. E é muito interessante nós pararmos para pensar, e essa é uma coisa que eu amo muito quando eu abro o livro de Gênesis e leio nos primeiros versículos, que a primeira característica que Deus quis revelar para nós, seres humanos, sobre Ele é que Ele é um Deus que cria. Ele é um Deus criativo. Gênesis 1:1 nós vamos ler ali, ó. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Aí mais para frente, no verso 26, a gente vai ver Deus declarando assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E diante disso, muitos teólogos apontam muitas características e muitas semelhanças que nós temos com Deus, do porquê que o homem é a semelhança de Deus. Mas hoje eu quero conversar com você de maneira muito específica a respeito da semelhança que Deus colocou em nós, que é o poder de criar. No ano passado nós tivemos um workshop e eu estava estudando muito a respeito disso. E no ano passado também a gente começou a falar muito a respeito da inteligência artificial. Não sei quantos irmãos já ouviram falar disso, que não sei se é um programa, eu sou meio difícil para assimilar a tecnologia. Que pode trazer, formar a partir de uma ideia que você coloca ali. E eu estava assistindo uma série no ano passado, que se chama Aya, se eu não me engano, que tem no Disney Plus, que ela fala a respeito de uma menina que foi criada com inteligência artificial. E essa menina, ela flui no meio da família, porque a família não aceitava perder ela, não aceitava o luto dela, então eles criaram essa menina para que a menina continuasse ali com eles. Só que, enquanto eu ia assistindo as possibilidades, ela é tipo um documentário, os cientistas falando tal, uma coisa me chamou muita atenção, porque eles falavam assim, a AI, a inteligência artificial, ela tem poder para fazer muitas coisas, ela pode fazer muitas coisas além do que o ser humano pode fazer. Existe apenas um problema que nós ainda não conseguimos resolver, diante de toda a tecnologia que nós temos, é que nós não conseguimos fazer ela criar, imaginar. Ela pode produzir a partir de algo que eu, na minha mente, imagino e dou para ela produzir. Mas ela não pode, ela não tem a imaginação, o criar. O que eu gosto também de chamar de fé, que é as coisas que nós não podemos ver. Então, existe sobre nós, mulheres, sobre nós, homens, essa característica tão especial, essa semelhança tão especial que Deus colocou em nós, que é o criar.
E Deus não apenas criou, mas continua criando e recriando. E a gente vai ver em Isaías 43, né? Quando ele diz assim, ó, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Até no deserto eu vou abrir um caminho. Ou em Ezequiel 36, quando ele diz assim, ó, e eu vou dar um novo coração. E porei dentro de vós um espírito novo. Um Deus que cria, que traz o novo. Um Deus que cria e que recria. E esse processo de recriar começa em nós também, na nossa conversão. Em 2 Coríntios 5,17, a gente vai ler assim, ó, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós estamos recebendo aqui uma declaração de que, com a ajuda do Espírito Santo, é possível viver o novo, criar o novo. E de maneira muito específica, eu quero agora ministrar ao coração das mulheres. Porque muitas vezes, quando a gente olha para a realidade de onde a gente veio, para o lugar de onde a gente está inserido, a gente acha que a gente está fadado, que a gente está condenado a reproduzir a mesma maternidade que a nossa mãe teve, a mesma falência de casamento que toda a nossa família está condenada, porque minha tia foi separada, a minha família é uma família de divórcios, porque meu tio é separado, porque os meus pais são separados, porque eu não tenho modelo nenhum para seguir, porque eu não tenho aonde olhar e me inspirar. Mas o Espírito Santo está falando para nós hoje, com o poder que há dentro de nós, nós podemos criar algo novo. Você pode viver um casamento novo. O Espírito Santo vai te orientar para criar algo novo. Você pode viver uma maternidade nova. Você pode viver um ministério novo, uma liderança nova. Você pode fluir de maneira diferente no Espírito Santo. E uma coisa que é tão linda e que eu acho tão poderosa é que o Espírito Santo, ele vem para todos nós como igreja. Mas ele trabalha de maneira muito personalizada, muito específica sobre cada um de nós. E às vezes a gente tem a tendência de querer sempre usar a maternidade do outro como exemplo, o casamento do outro como exemplo. E às vezes a gente até está copiando um casamento que é bem sucedido, mas para nós não está funcionando. Porque o Espírito Santo tem algo muito personalizado e específico para o seu casamento, para a sua maternidade. O seu filho não é igual ao meu. Talvez aquilo que o Espírito Santo está instruindo para que eu oriente o meu filho, para que eu ensine o meu filho, são coisas que não vão funcionar na realidade da sua casa, na realidade do coração do seu filho. Mas se você se encher do Espírito Santo, o Espírito Santo vai orientar você a criar o novo sobre a vida do seu filho. Vai orientar você naquilo que você precisa para o casamento que você está vivendo. Com a ajuda do Espírito Santo, eu e você estamos capacitados para criar. E nós não podemos esquecer daquilo que Jesus disse. Ele nos ensinará todas as coisas. Você será uma mãe abençoada, porque Ele te ensinará como maternar. Você será uma esposa abençoada, poderosa, ousada, porque Ele vai te ensinar a como ser esposa. Você será uma líder ousada, poderosa, porque o Espírito Santo vai te ensinar como liderar. Às vezes nós falhamos porque nós estamos tentando sozinhos. Ele veio para nos ajudar nas nossas fraquezas e para interceder por nós.
Romanos 8, 26 vai dizer: da mesma maneira que também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque às vezes nós também não sabemos nem pedir como convém. Precisamos viver uma vida que, ao olhar para nós, as pessoas tenham a certeza que isso não vem de nós, que não seria possível sem a ajuda do Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas às vezes eu penso muito sobre isso. Eu penso assim, quando olharem para os meus filhos, eu não quero que as pessoas olhem para eles e digam: que mãe abençoada, que mãe exemplar. Eu quero que as pessoas olhem para os meus filhos e possam glorificar a Deus. Eu quero que as pessoas olhem para os meus filhos e tenham uma certeza que eu não seria capaz de criar filhos tão abençoados se não fosse o auxílio do Espírito Santo. Eu quero que as pessoas olhem para o meu ministério e elas tenham certeza que eu não seria capaz de fazer o que seja lá que eu tenha feito se não fosse o Espírito Santo em mim. Eu quero que as pessoas olhem para o meu casamento e elas glorifiquem a Deus e elas tenham certeza que eu não seria capaz de viver mais de 20 anos de casada se não fosse o Espírito Santo na minha vida, me ensinando todas as coisas. Há sobre nós a bênção, o poder de criar e trazer o novo. Eu quero finalizar contando uma história da Bíblia que está lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 2, que nos conta a história de Joquebede, mãe de Moisés. E eu amo essa história porque ela me fala sobre a criatividade dessa mulher, que escondeu o seu bebê por 3 meses. Quanta criatividade para esconder um bebê por 3 meses. E no auge da sua criatividade, ela teve uma ideia que acho que toda mãe concordaria comigo, que parece uma loucura. Colocar um bebezinho, que não sabe se defender, que não sabe pedir socorro, dentro de um cestinho. E soltar esse cestinho na água. Talvez se eu tivesse lá com aquela mulher, eu ia dizer para ela: você está louca? Não solta essa criança ali no rio. E se vir um jacaré, e se vir uma cobra, e se falhar essa vedação que você colocou contra a água, e isso encher de água e essa criança morrer afogada. Mas ela estava recebendo uma direção, e ela estava sendo movida pela criatividade. E o extraordinário acontece: aquela criança que está dentro daquele cestinho é encontrada pela filha de Faraó. E ela é entregue para a própria mãe, para que a mãe crie, para que a mãe amamente. E ainda a mãe é paga para fazer isso, a Bíblia nos relata isso. Quando nós estamos fluindo no Espírito Santo, o Senhor nos dará estratégias e criatividade para fazer aquilo que precisa ser feito, para que o nome dele seja glorificado. Quem de nós acreditaríamos se ela dissesse para nós que ela estava escondendo naquele cestinho o libertador de Israel? Mãe, você sabe o que o seu filho carrega? Você sabe, o Espírito Santo já ministrou no seu coração. Não tenha medo de fluir com criatividade para que seja cumprido aquilo que o Senhor disse que faria na vida do seu filho. Aquilo que Deus disse que faria no seu casamento. Eu termino a minha participação nessa noite dizendo para você que o Espírito Santo tem muitas coisas para criar na nossa família, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento. E nós precisamos estar disponíveis para aquilo que Ele quer fazer. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Podem ficar de pé. Amém. Ganhei uns minutos a mais, vou orar então. Amém. Aonde você estiver,
Se você sente, mulher, homem, que precisa receber mais ousadia da parte do Espírito Santo e mais criatividade para viver o novo do Senhor, eu quero convidar você, onde você está, a colocar a mão no seu coração. Eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa noite, Senhor, diante da Tua presença. Porque nós sabemos, Senhor, que o Teu poder é um poder que estremece, mas também é um poder que arrebata e move-nos por dentro, Senhor, de maneira inexplicável. E às vezes, Senhor, que nem faz assim tanto barulho. Senhor, nós oramos, Senhor, porque nessa noite nós queremos Te pedir que nós venhamos receber essa ousadia que o Teu Espírito Santo nos dá para nós se movermos. Nós não queremos, Senhor, viver uma maternidade que as pessoas olhem para a gente e acham que a gente é uma boa mãe, que aplica boas técnicas, que a gente é uma mãe bem estudada, bem instruída. Nós queremos, Senhor, nessa noite declarar que nós queremos viver uma maternidade, que as pessoas olhem para os nossos filhos e glorifiquem o Teu nome. Nós queremos declarar nessa noite que nós queremos viver um casamento, que as pessoas olhem para o nosso casamento e glorifiquem o Teu nome. Nós queremos viver um ministério que as pessoas olhem para o nosso ministério e glorifiquem o Teu nome. Nós queremos viver uma vida, Senhor, fora dessa zona de conforto, Senhor, que nós estamos vivendo, Senhor, porque nós queremos estar movidos pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos mesmo hoje declarar aqui que nós queremos acordar com uma agenda programada para o nosso dia, que o Teu Espírito Santo tem toda a liberdade de alterar para fluir. Nós queremos declarar aqui essa noite, Senhor, que nós queremos, Senhor, viver, Senhor, essa rotina, Senhor, que o Teu Espírito Santo vai programar para nós. Nós queremos estar sensíveis àquela voz doce que ministra o nosso coração, mas também àquela voz poderosa quando o Teu Espírito Santo fala. Senhor, nós não queremos viver as nossas próprias vontades, nós não queremos viver dos nossos diplomas, Senhor, dos nossos estudos, nós queremos viver, Senhor, cheias do Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.